Apreciação do projeto, senhor presidente. Só porque estavam as três comissões juntas, foi feito um parecer conjunto, Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto. O projeto de lei de número 2381 abre crédito especial no orçamento do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Preciso ler isso tudo aqui, senhor presidente? Só mais um pouquinho? Penso que não. O projeto do município de Tijuca, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes, eu acho que só esse pedacinho aqui está bom, senhor presidente. Abre o crédito especial no orçamento do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Mais alguma coisa? Então vou ler tudo. O artigo 1 fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente a fim de repassar o valor de 30 milhões adicional especial no orçamento vigente a fim de repassar em parcelas mensais de R$ 2.500 associado aos anjinhos peludos de Tijuca, inscrita no CNPJ de número 22.768.661.001.22, destinados para atender as despesas de esterilização e pagamento de profissionais terceirizados, clínicas veterinárias e veterinários autônomos, objetivando a execução de suas finalidades sociais estatutárias com a seguinte classificação orçamentária, planilha em anexo. Tá bom? Mais alguma coisa, senhor presidente? Tá bom. Coloque em discussão o projeto. Em única votação, o projeto de lei número 2381/2020. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 01/2020. De acordo com o artigo 121 do parágrafo único do regimento interno, solicito a dispensa do interstício. Aqui está sujeito ao projeto de lei complementar número 01/2020, para que possamos colocá-lo em uma única votação. Senhores vereadores, concordo, permaneçam como se encontram. Ok, aprovado. Emendas. Altera os dispositivos da Lei Complementar número 17/2013. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura da emenda modificativa ao projeto de Lei Complementar número 04/2020. 04, isso não está aqui, senhor presidente, está aqui. Artigo 1, inciso do artigo 2 da Lei de número 2065, de 14 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: luminárias de LED com potência mínima de 190 watts para as avenidas, ruas principais e para as ruas secundárias. As luminárias de LED deverão possuir potência mínima de 120 watts, conforme padrão da Celeste. O parecer, senhor presidente, em fase de superexposto, enquanto qualquer afronta aos principais concessionários, o parecer dessa relatora é pela apreciação e aprovação da emenda substitutiva ao projeto de lei de número 04 de 2020. Coloco em votação a emenda ao projeto. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura dos pareceres em conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira
e da Comissão da Educação, Cultura, Juventude e Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos e Indústria e Comércio. O voto da relatora em face do presposto, não encontrado qualquer afronta aos princípios constitucionais, o parecer dessa relatora é pela apreciação e aprovação da emenda substitutiva do projeto de lei número 04 de 2020. O parecer da Comissão de Educação, reconhecendo a relevância da substituição das lâmpadas convencionais pela iluminação de LED, é uma forte tendência, e sabendo que a energia consumida pelo LED é revertida em iluminação e não em calor, evitando-se o desperdício de energia, a vereadora relatora emite parecer favorável à emenda substitutiva ao projeto de lei de número 04 de 2020. Esse é o parecer, senhor presidente. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto. Coloque em discussão o projeto. Em primeira votação, o projeto de lei número 01/2020. A palavra ao vereador Cláudio. Boa noite, senhor presidente, público aqui presente, ouvintes da rádio. Esse projeto de lei é de minha autoria e espero contar com o apoio dos demais vereadores. Ele é para nós começarmos a implantar, vereador Eloy, nos loteamentos novos, a iluminação de LED. Não nos que estão antigos aí, nós, o município já tem um gasto bem grande para estar fazendo essa alteração. Hoje é uma premissa da administração municipal, que onde se passa o asfalto, que também se tente levar as novas iluminação de LED, uma iluminação com baixo consumo, alta durabilidade, que tem garantia de 5 anos, e a luminosidade muito melhor, mais eficaz. Então, uma tendência mundial, o nosso município também tem que estar à frente aí dessas tendências, e por isso que eu peço apoio para aprovar. Não vai interferir em nada agora, não tem custo no município, mas todo o loteamento novo que foi instalado no nosso município vai ter que estar implantando a iluminação de LED. Então, por isso que eu peço o apoio de todos. Em primeira votação, o projeto de lei complementar número 01/2020. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam com se encontram. A votar aprovado por unanimidade. Realizamos agora a votação do PLC número 01/2020. Emenda altera o dispositivo da lei complementar 17/2013. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do projeto. O projeto de lei de número 04/2020 altera o dispositivo da lei de número 2065 de 14 de setembro de 2020. O inciso no artigo 2º da lei de número 2065 de 14 de setembro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação: luminárias de LED com potência mínima de 190 watts para as avenidas e ruas principais, e para as ruas secundárias, as luminárias de LED deverão possuir potência mínima de 120 watts, conforme o padrão da Celeste. Coloque em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 01/2020. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Suspendo a sessão por 5 minutos. Voltamos às atividades. Projeto de Lei Complementar 01/2020, de acordo com o artigo 121 do parágrafo único do Regimento Interno, solicito a dispensa do interstício a que está sujeita ao projeto de Lei Complementar número 01/2020, para que possamos colocá-lo em uma única votação. Emenda. Altera o dispositivo da Lei Complementar número 17 de 2013. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura da emenda modificativa ao projeto de Lei Complementar 01/2020. O projeto de lei de número 01 de 2020, a emenda. O artigo 9 altera o anexo 6 da Lei Complementar de número 1713, que passa a ter a seguinte redação. Diretor-geral, isso? Diretor-geral, vencimento mensal de R$ 5.852,26. Justificativa. A presente emenda visa adequar os vencimentos do assessor parlamentar, que custou a menor do que está sendo pago atualmente com os reajustes constitucionais anuais. Assessor parlamentar, o valor vencimento é de R$ 3.310,15. Coloque em discussão a emenda ao projeto. Em votação a emenda modificativa do projeto de Lei Complementar número 01/2020. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Contra o voto da vereadora Fernanda Mello e do vereador Isaú Baia. Presidente, só para esclarecer, é que inicialmente o projeto teria reduzido o salário do assessor e aumentado o salário da chefe de gabinete. E aí foi um erro, aí foi feita então essa emenda, que aí o salário do chefe de gabinete continua o mesmo e dos assessores o mesmo. Foi isso? Tá bom, obrigado. Passa a palavra ao vereador Isaú Baia. Vereadora Fernanda Mello. Só fazer uma manifestação, senhor presidente, acerca da questão da legalidade dessas matérias em ano eleitoral, porque até onde se tem conhecimento pelos pareceres jurídicos que a gente anda recebendo, é vedada, né, a votação de matérias envolvendo salário de servidor público no ano eleitoral. Então, sim, não sei se há um parecer jurídico aí da nossa casa favorável, mas já quero adiantar aqui meu voto contrário, tendo em vista esse estúdio, essa divulgação relacionada a essa situação no ano eleitoral, pela nova lei eleitoral. Então, a nova lei eleitoral diz que no ano da eleição não se pode fazer reajuste salarial, aumento salarial para nenhum servidor público. Então, talvez essa votação aqui acabe gerando algum tipo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, né, no futuro. Então, só gostaria de justificar aqui meu voto contrário, tanto à emenda quanto ao teor do projeto, em função dessa restrição legal ao ano eleitoral feita pela lei eleitoral do Brasil. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Elizabeth. Senhor presidente, votei a favor e votaria novamente por causa da questão legal, ela é permitida pela lei eleitoral. Até vai entrar nessa casa aqui um projeto que vai permitir dar aumento para os funcionários públicos de todos os nossos municípios, mas nós temos que fazê-lo até dia 4 de abril. A lei permite, sim, desde que esteja embasado em todos os dados legais. E para isso que existe o parecer jurídico, tanto da nossa contadora quanto
o nosso procurador do município. Então está totalmente legal. Continua a discussão. Única votação. Bom, senhor presidente, sempre em anos eleitorais, já participam há alguns anos eleitorais aqui nesta casa, e sempre era até abril, início de abril, né, que a gente poderia, qualquer tipo de aumento salarial ou de cargos, era até abril daquele ano. E agora também não é diferente. Pela lei, o artigo 73 da Lei 9.504, ela diz que até 4 de abril é possível fazer essas alterações. Então, baseado nessa situação, a gente vota. Até porque, como que nós, no ano eleitoral, não vamos, os funcionários públicos sempre têm um aumento. Como não votar esse aumento para os funcionários públicos? Entendeu? Continua a discussão. Estamos na emenda ainda, na verdade, né? Em votação, a emenda modificativa do projeto de lei complementar 0/2001-2020. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam com o conto. Eu voto ao contrário, Isaú e Fernanda. E os demais vereadores presentes, a favor é Cinho, vereadora Elizabeth, vereador Cláudio, vereador Juarez, vereadora Deda, e vereador Dirley, vereador Eloy Pedro Geraldo e vereador Fabiano Mofelli. Então continua. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do parecer em conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão da Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obra e Serviço Público e Indústria e Comércio. O voto da Comissão de Educação, assim como o voto da Comissão de Constituição e Justiça, e o voto da Comissão de Finanças é pela apreciação do projeto. É pela apreciação e aprovação do projeto de lei complementar de número 1 de 2020, de acordo com a segunda emenda apresentada. Convido a senhora vice-presidente a fazer a leitura do projeto. O projeto de lei de número 01 de 2020 altera o anexo 6 da lei complementar de número 71713, que passa a ter a seguinte redação. A presente emenda visa adequar os vencimentos do assessor parlamentar que constou a menor do que está sendo pago atualmente, com os reajustes constitucionais anuais. Coloque em discussão o projeto, com a palavra Juarez Soares. Senhor presidente, nesse mesmo projeto está incorporada a criação do cargo de procurador do Legislativo, né? E provavelmente não vai ser ainda preenchido nesse primeiro semestre, tendo em vista a própria lei que a vereadora Elizabeth falou que até tanto criação de cargo ou nomeação de cargo comissionado não pode ser depois de 4 de abril. Até porque nós temos em vigor a nossa advogada que está aqui no cargo até novembro, né? Devido ao processo seletivo da casa em 2018, que era um ano renovável por mais um ano, então em novembro vence o prazo, e então está sendo criada a Procuradoria do Legislativo de Tijucas. Então, com certeza eu acho importante, tendo em vista que com o fim do prazo do processo seletivo, ficaríamos sem advogado, como aconteceu em 2018, com a saída inesperada da doutora da ex-advogada, Manuela, doutora Manuela, que passou no concurso
em Florianópolis, e foi chamado, então pegou de surpresa o Legislativo de Tijucas, no qual pode ser feito o processo seletivo, no qual a doutora Mariana então está agora no cargo. Então por isso é importante a criação desse cargo, não sendo cargo necessário, que vai ser chamado alguém já nos próximos dias, mas para que quando acabar o processo seletivo, o prazo, já temos a possibilidade de ter um advogado no Legislativo de Tijucas. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Em primeira votação, o projeto de lei complementar número 01/2020. Senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Voltando atrás, 2 votos contra do vereador Isaú e da vereadora Fernanda Mello. Realizamos agora a segunda votação do projeto número 01/2020. Convido a senhora vice-presidente a fazer a leitura do projeto. O projeto de lei 01/2020 altera o dispositivo de lei complementar do número 1713. Coloque em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 01/2020. Senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, e voto contra do vereador Esaú Baer e da vereadora Fernanda Mello. E o voto a favor dos membros vereadores. Projeto de lei número 13/2020. De acordo com o artigo 121 do parágrafo único do Regimento Interno, solicita a dispensa de sujeito ao projeto de lei número 13/2020 para que possamos colocá-lo em única votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Ok, aprovado. Emenda, altera a lei número 2339/2016. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão da Educação, Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Indústria e Comércio. O parecer foi feito em conjunto, senhor presidente. O parecer desta relatora das 3 comissões é pela apreciação e aprovação do projeto de lei número 13/2020. Convido a senhora vice-presidente a fazer a leitura do projeto de lei número 13/2020. O projeto de lei de número 13/2020 dispõe sobre a comissão permanente de licitação do pregoeiro, equipe de apoio e institui gratificações da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas e da outras providências. Coloque em discussão o projeto. Em primeira votação, o projeto de lei número 13/2020. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Contra, voto do vereador Esaú Baer e Fernanda Mello. A favor, vereador Écio de Mello, vereadora Elizabeth, vereador Cláudio, vereador Juarez Soares, vereadora Maria Désia e vereador Odilei Resine e vereador Eloy Pedro Geraldo e vereador Fabiano Monfelo. Realizamos agora a segunda votação do projeto número 13/2020. Emenda, altera a lei número
e 639/2016. Convido a senhora vice-presidente a fazer a leitura do projeto de lei número 13/2020. É o artigo 1, a emenda de lei de número 2639/2016 passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre a Comissão Permanente de Licitação do Pregoeiro e equipe de apoio e institui gratificações da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas e da outras providências. Coloco em discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto de lei número 13/2020. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Continua a mesma votação, o contra Esaú Barra e Fernanda Mello e os outros a favor. Projeto de lei número 14/2020, de acordo com o artigo 121 do parágrafo único do regimento interno, solicito a dispensa do interstício e que está sujeita ao projeto de lei número 14/2020 para que possamos colocá-lo em uma única votação. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam como se encontram. Ao que é aprovado. Emenda. Institui ou regulamenta a organização e o funcionamento da ouvidoria na Câmara Municipal de Tijuca, em consonância com a Lei 13.460/2017, a Lei a Proteção à Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Convido a senhora vice-presidente para fazer a leitura do parecer em conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão da Educação, Cultura, Juventude e Direitos Humanos, Saúde, Obra, Serviço Público e Indústria e Comércio. O voto da Comissão de Educação, da Comissão de Finanças, da Comissão de Justiça é pela apreciação e aprovação do projeto de lei de número 14/2020, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Fernanda Mello Baia. Senhor presidente, gostaria de parabenizar essa mesa diretora em função da propositura desse projeto, considerando-se que a ouvidoria é algo realmente essencial às instituições públicas, né? E realmente Tijucas estava muito atrás de tantas outras câmaras de vereadores em função da ausência dessa comunicação com o público e a possibilidade das pessoas participarem através de fiscalização, denúncias, sugestões, enfim, tudo que na verdade a ouvidoria possa realmente acrescentar ao Poder Legislativo de Tijucas. Então gostaria de parabenizar essa mesa diretora. Quando essa vereadora fazia parte da mesa, junto com o presidente Eloy, nós já tínhamos na verdade esse projeto aí em mente, né, vereador Eloy? E realmente gostaria de mais uma vez parabenizar essa mesa, porque realmente é algo essencial ao Poder Legislativo do nosso município. Continua em discussão. Em primeira votação, o projeto de lei número 14/2020. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Votação aprovada por unanimidade. Realizaremos agora a segunda votação do projeto número 14/2020. Emenda, instituído e regulamenta a organização e o funcionamento da ouvidoria da Câmara Municipal de Tijuca, em consonância com a Lei número 13.460/2017, a Lei a Proteção à Defesa dos Usuários de Serviços Públicos.
Convido a senhora vice-presidente que faça a leitura do projeto número 14/2020. Institui o projeto de lei número 14/2020, institui e regulamenta a organização e o funcionamento da ouvidoria da Câmara Municipal de Tijucas em consonância com a lei número 13.460 de 2017, Lei de Proteção à Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. Coloque em discussão o projeto, como já foi comentado, né? Em segunda votação, o projeto de lei número 14/2020. Senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2382/2020, emenda, concede reposição salarial parcial a título de revisão geral anual e outras providências. Convido a senhora vice-presidente Convido os senhores presidentes das comissões de Constituição e Justiça, da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, a emitir o parecer verbal do projeto de lei número 2381/2020. Presidente da Constituição e Justiça. Eu, vereadora Maria Idésia da Silva Vargas, presidente da Comissão de Justiça, o meu voto é pela apreciação e aprovação do projeto de lei de número 232.382/2020, senhor presidente. Convido a presidente da Comissão de Finanças. Senhor presidente, é com satisfação que a gente aprova esse projeto de lei, porque, na verdade, ele vem repor o salário dos nossos servidores municipais.
Coloco em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Cláudio Thiago Isidoro. Bom, parabenizo os presidentes das comissões pelo parecer verbal e só para esclarecer a população, esse é um projeto de lei que visa proteger o aumento que os nossos funcionários municipais terão direito no mês do dissídio. E conforme a própria lei eleitoral, a partir do dia 4 de abril não pode mais estar dando. Então, foi feito o cálculo baseado na inflação e foi pedido ali 3,13% para precaver o que já é de direito dos funcionários públicos municipais. É reposição salarial embasado nos dados de inflação. Continua em discussão. Em uma única votação, o projeto de lei. Não. É o parecer. Não. Tá, eu comento. Em votação, os pareceres. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneçam como se encontram. Voto contra do vereador Isaú. A favor, o vereador Écio de Melo, a vereadora Elizabeth, o vereador Cláudio Thiago Isidoro, o vereador Juarez Soares, a vereadora Maria Désia, o vereador Odilei Resine, o vereador Eloy Pedro Geraldo, e o vereador Fabiano Monfelli e a vereadora Fernanda Mello. Convido a senhora vice-presidente para ler o projeto de lei 2382/2020. O projeto de lei de número 2382/2020 concede reposição salarial parcial a título de revisão geral, anual e da outras providências. O prefeito do município de Tijucas, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizada a reposição salarial parcial para efeitos de revisão geral no vencimento básico dos servidores, funcionários, empregados públicos e ocupantes de cargos comissionados da administração direta e indireta, inclusive do Poder Legislativo, das autarquias e das fundações, ativos e inativos, pensionistas, tendo como base de cálculo os vencimentos básicos devidos a mesmo título do mês de abril de 2020, no percentual de 3,13%, desde o dia 1º de maio de 2020, nos termos do inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal. Primeiro, a reposição prevista no caput apurada pelo INPC, acumulada no período de abril de 2020 e de fevereiro de 2020, e incidirá sobre o subsídio previstos na Lei Municipal de número 2437, de 29 de julho de 2012. Segundo, independente do valor alcançado com a reposição, o subsídio mensal dos agentes políticos detentores de mandato político não poderá exceder aos limites estabelecidos da Lei Orgânica do município de Tijucas, na Constituição do Estado de Santa Catarina e Constituição Federal. Artigo 2. Ficam excluídos da reposição salarial, para efeitos de revisão geral, o reajuste a título de recomposição salarial previstos nesta lei, os profissionais do magistério contemplados na Lei Complementar de número 41, de 20 de novembro de 2015, 2008 e a partir de 1º de janeiro de 2020.
Artigo 3. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta do orçamento próprio. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2020, ficando revogadas as demais disposições em contrário. Isso aí, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto. Em única votação, o projeto de lei número 2382/2020. Senhores vereadores, estão de acordo? Permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, como nós temos alguma exceção ainda marcada por mês, então eu coloco em votação para nós cancelarmos, né? Não ter as outras exceções até a segunda ordem, né? Como está acontecendo no país inteiro e no mundo inteiro esse problema do coronavírus. Vereadores que estão de acordo de nós não continuar as sessões só por motivo de extraordinária para convocação. Olhar aquele projeto. Sim, é isso, vereadora Elizabeth, é isso que eu... Presidente, com a palavra o vereador Juarez Soares. No caso, ficaria suspensas ou canceladas, como queiram, o mês de março. Abril, retornaremos a abril novamente, né? Certo. Até porque a Assembleia Legislativa está suspensa as sessões ordinárias também. Então, senhor vereador que concorda com a suspensão dessas sessões, né? E qualquer coisa, se precisar ao executivo, nós fizemos uma extraordinária. Sim, conforme vai ser também as sessões com porta fechada, até por motivo de não botar ninguém em risco por esse grande doença e desse coronavírus. Como o vereador Cláudio Thiago Isidório está me passando, eu peço ele que pega o microfone e que também faça esse aviso ao nosso povo. Alô, senhor presidente, obrigado pela oportunidade e realmente pedir aqui à população que está nos ouvindo que realmente fique em casa a partir de amanhã, que estará funcionando somente os serviços essenciais como supermercado, farmácias, o abastecimento de água, luz, gás e tudo mais, mas que a população se conscientize e que realmente fique em casa. Será um período curto aí, se cada um fazer a sua parte. Então, a princípio está sendo decretado aí durante 7 dias, mas pode ser prolongado. E a gente quer que esse período se encurte o quanto antes e que se extinga esse vírus, mas cada um tem que fazer realmente a sua parte. Com a palavra a vereadora Deda. Boa noite a todos. Só reforçando o pedido para todos nós e todos que estão em casa, que realmente que nós sejamos civilizados, conscientes e ficamos em casa e respeitando uns aos outros e principalmente aqueles que não podem ficar em casa, que são o pessoal que trabalha na saúde,
os policiais, os bombeiros, tantos outros que não podem ficar, vão estar lá de prontidão para cuidar de cada um de nós, caso a gente precise. Então, em respeito a eles, a gente que não está ainda num grupo de risco, e com civilização e com conscientização, que fiquemos todos dentro das nossas casas. Hoje, conversando também com alguns empresários do ramo de mercados, então os supermercados vão estar abertos todos esses dias. Não precisa criar tumulto dentro do supermercado, porque vai ser repor todas as mercadorias, né, que estão faltando, vai ser repor nas prateleiras de todos os mercados do nosso município. Então só vai buscar o essencial que precisa, não fica esse tumulto como está acontecendo em vários supermercados da cidade, não tem essa necessidade. E também, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e será avisado as próximas sessões pelo nosso Facebook. Uma boa noite a todos.